De acordo com a opinião das pesquisas, 72% de todos os americanos acreditam em anjos. Inclusive, um impressionante 78% de adolescentes. São chamados anjos ajudantes porque têm o poder de ajudar as pessoas de maneira maravilhosa e geralmente inesperada. Deveria ser apenas uma inspeção de rotina, mas agora somente a ajuda sobrenatural poderia salvá-lo. Nós sempre achamos que nossos filhos estão seguros em casa, em suas camas. Porém, às vezes, mesmo assim, Deus pode enviar um anjo para protegê-los. E às vezes, de modo profundo demais para que possamos entender totalmente. Deus, agindo através de um anjo, num evento que parece isolado, pode afetar a todos nós. Os anjos nem sempre aparecem da maneira que imaginamos que eles surgirão para nós. Como vocês verão, é bastante frequente que eles nos ajudem e nos protejam de sérias catástrofes. Abraão. Distribuição Buena Vista Filmes. Anjos enviados em missão. Ajudando aqueles que sofrem. Versão brasileira Audio News Rio. Nossa primeira história tem a ver com o menino que venceu as dificuldades da vida para depois encontrar onde começara e precisando desesperadamente de ajuda. Ajuda de qualquer pessoa, até mesmo de um anjo. Vamos. Na zona sul de Chicago era muito difícil encontrar emprego. Portanto, o pai de Willie não teve escolha a não ser ir para onde encontrasse trabalho. Isso significou mudar frequentemente de uma cidade para outra. A cada mudança, a mãe de Willie também tinha que encontrar o emprego o mais depressa possível. Deixava o menino a maior parte do tempo com sua avó. Tempo que depois veio a lembrar com prazer. Apesar de todas as dificuldades, Willie Hawkins fazia parte de uma família cheia de amor e carinho. Para a maioria dos adultos, um bairro é igual ao outro. Mas para um menino de 7 anos, um quarteirão desconhecido pode ser bastante ameaçador. A avó de Willie, no entanto, encontrou um jeito de dissipar seus medos. Ela possuía um anel e os dois fingiam que ele tinha poderes mágicos. O anel, eles imaginavam, sempre os levaria para um bairro seguro. Olha, veja aquilo, novos amigos. Veja. Agora eu vou até o mercado e eu pego você na volta. Eu estou com medo. Ah, Willie. Não precisa ter medo. Eu volto. Promete? Eu prometo. Está bem. É claro que a verdadeira magia estava na fé, no amor e na coragem que Willie aprendera com a avó. Quando a avó de Willie morreu inesperadamente, o jovem menino ficou desolado e a maior parte do tempo passou a ficar só. Willie nunca havia se deparado com uma perda tão profunda e definitiva. Seu mundo parecia ter acabado.
Mas à medida que os anos foram passando, Willie passou a entender o significado mais profundo do relacionamento deles. A avó o tinha abençoado com a coragem e com uma grande e inabalável fé em Deus. E apesar de todas as durezas e das dificuldades, tais características o ajudaram a fazer o ginásio e a conseguir fazer a faculdade. Finalmente, Willie Hawkins chegou ao cargo de inspetor-chefe de construções da parte sul da cidade. Agora, um adulto com mulher e família, Willie Hawkins era respeitado e admirado por todos que o conheciam. E um traço pelo qual ele era admirado era a sua devoção a seus pais e à avó, que havia perdido há tantos anos. Nesse dia em especial, para a total surpresa de Willie, a primeira inspeção seria no mesmo prédio onde Willie havia morado e onde sua avó havia morrido. Só de olhar para o prédio, surgiram várias recordações que pareciam estar há muito perdidas nas tramas do tempo. E Willie, normalmente muito cauteloso nesses prédios antigos, distraiu-se um pouco. Foi um erro que pôs em risco sua vida. Willie não estava preparado para a torrente de emoções que brotou dentro dele. Por um momento, o velho apartamento pareceu ser exatamente como era quando ele havia morado lá com seus pais e sua avó. Tal ilusão provou ser uma cruel decepção. Na verdade, a sala estava prestes a desmoronar. De repente, a imagem da infância deu lugar a uma terrível realidade. A força do impacto instantaneamente quebrou várias costelas de Willie, e uma das costelas quebradas perfurou o pulmão. Incapaz de se mexer ou de gritar, Willie ficou deitado, indefeso, morrendo lentamente numa parte da cidade onde ninguém poderia ir ajudá-lo. O tempo estava se esgotando para Willie Hawkins. Então, a vários quarteirões de distância, um policial numa patrulha encontrou uma mulher que pedia ajuda desesperadamente. Posso ajudá-la, moça? Me leve até ali. Pra onde? Rua 150, Studevant. Pensei que não morasse mais ninguém naquela Por área. favor, podemos ir depressa. O policial Polcheski ficou surpreso com o senso de urgência da mulher, que parecia desesperada. Quase sem se dar conta, ele se pegou correndo para o endereço dado. Atenção, unidades 33 e 35. Dirijam-se à rua Phil. Unidades 33 e 35. Rua Phil. Fique no carro. Atenção, unidades próximas a Greenland. Compareçam ao local imediatamente. Por favor, Jesus. ele está lá. Está tudo bem? Está no porão. Por favor. Quando chegar ao local. Ei, amigo. Está me ouvindo? Vendo que os ferimentos de Willie eram de fato graves, ele chamou uma ambulância. Central, aqui é o 3. A maior preocupação do policial agora era tempo. Ele sabia que teria sorte se qualquer ambulância pudesse atravessar a cidade em menos de meia hora. Ele não sabia se Willie tinha tanto tempo assim. Por incrível que pareça, havia uma ambulância nas proximidades que chegou ao apartamento da rua Studevant numa questão de minutos. O pessoal treinado em atendimentos de emergência logo conseguiu estabilizar o estado de Willie, que foi levado para o hospital. Willie Hawkins conseguira sobreviver ao acidente. Enquanto o policial Polcheski fazia o relatório do incidente no local, algo fora do comum chamou sua atenção. Ele imaginou que o anel que encontrara no banco de passageiros da viatura policial fosse da mulher que havia salvo a vida de Willie Hawkins. Foi então que Polcheski notou que ela havia desaparecido logo depois de lhe ter mostrado onde encontrar Willie.
Alguns dias depois, o policial Paul Chesky foi visitar o homem que ajudara a salvar. Sua curiosidade a respeito das estranhas circunstâncias como Willie fora salvo o perseguia dia e noite. É que uma mulher me chamou e eu achei meio estranho. Mas quando chegamos no local, ela me mandou entrar e até me disse que você estava no porão. Mas não é possível. Porque quando eu entrei naquele prédio, eu estava só. E ninguém sabia que eu estava no porão. Quem sabe? Tem tanta gente esquisita na cidade. Nós estamos muito felizes que você esteja bem. Ah, e por falar nisso, eu encontrei isso no lugar onde ela se sentou. Deve ser dela. Willie não conseguiu explicar sobre o anel. Não havia visto a mulher, embora de alguma forma soubesse que um anjo havia sido enviado para protegê-lo em sua hora de necessidade. Realmente acredito que eu não estaria vivo hoje sem ela. Para mim não há a menor dúvida. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes na Bíblia. E sempre estão seguindo as ordens de Deus através do pensamento e levando a cabo tais ordens. Às vezes, Deus age através dos anjos para salvar as pessoas do mal, para que os outros vejam seu poder. Na Bíblia, Pedro havia sido posto na prisão por pregar a palavra de Deus. 4 pelotões de 4 soldados cada, acorrentado pelas mãos a um guarda de cada lado. Durante a noite, antes de Pedro ser julgado e executado, um anjo libertou Pedro das correntes e o guiou até os portões da prisão até a liberdade. Embora o rei Herodes tenha mandado executar os guardas no dia seguinte, ele e todos os envolvidos ficaram sabendo que acontecera um milagre. Nossa próxima história tem a ver com a inocência da infância e uma mãe que, sem dúvidas, sentiu o empurrão de um anjo. Crianças pequenas raramente se preocupam com coisas como anjos ajudantes ou com a necessidade de proteção. Infelizmente, os pais não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Apesar das crianças estarem quase sempre sob a guarda das mães, às vezes precisam da ajuda de um anjo. Minha filha Shannon tinha 3 anos de idade quando o padrasto dela e eu nos casamos. Nós nos mudamos para uma pequena casa em Engleton e nos tornamos uma família feliz em muito pouco tempo. Quero. Shannon era, na verdade, o verdadeiro motivo pelo qual Janet e David haviam se casado. David havia comentado várias vezes como ele tinha sorte em ter 2 mulheres maravilhosas para amar. Mas algo iria acontecer nessa noite. Algo que iria mudar a vida deles para sempre. Dorme com Deus e que os anjinhos protejam o seu sono, meu amor. Boa noite. Uma noite eu coloquei a Shannon para dormir na hora habitual e logo depois David e eu fomos deitar. E eu fui vê-la antes de dormir. Tudo parecia bem. Não tinha dormido por muito tempo quando senti um leve puxão em minha camisola. E me virei e vi que David dormia profundamente. Os puxões se tornaram mais fortes e de repente eu saí da cama e estava sendo fisicamente empurrada por trás. A presença que a guia parecia saber exatamente para onde deveria ser. Num instante, Janet se viu entrando pela porta do quarto de Shannon. Nada parecia estar fora do normal. Shannon parecia estar dormindo tranquilamente. Janet ficou intrigada, porém, com um outro empurrão firme que a persuadiu a olhar novamente. Janet não demorou a notar que a persiana estava aberta e que o cordão com que Shannon devia estar brincando tinha se tornado um laço fatal. Oh, meu Deus! Eu descobri que ela estava com a corda da persiana várias vezes enrolada em seu pescoço. E que a sua respiração estava dificultada. E eu então retirei o cordão do pescoço dela e ela começou a chorar e a respirar normalmente. E aí notei que ela estava bem. Janet havia chegado bem na hora. Mais alguns minutos e a menininha teria se estrangulado dormindo. Ela estava chorando, é claro, amedrontada. Eu sentei na beirada de sua cama, eu a confortei, até que ela parou de chorar e voltou a dormir. E nesse momento, é claro, eu fui pegar uma tesoura
para cortar o cordão da veneziana com o qual ela poderia brincar durante toda a noite. Quando eu vi que ela estava bem, eu sentei na beirada de sua cama e me perguntando o que me fizera ir até lá e como tinha chegado até a cama dela. Janet tinha resolvido não mencionar o incidente a ninguém. Foi bem? Afinal, ela não tinha certeza do que havia acontecido. Mas Janet não tinha sido a única envolvida e Shannon lhe fez uma Quem era pergunta. aquela moça que estava lá no meu quarto ontem à noite? Na manhã seguinte, ela começou a me fazer perguntas sobre o que acontecera na noite anterior. Uma das perguntas dela foi: quem era aquela moça lá no quarto ontem à noite? Eu fiquei paralisada um momento e perguntei: que moça? E ela disse: a moça que estava a seu lado. Naquele momento eu perguntei a ela: quem era a moça ou como é que ela era? Ela parecia com uma de suas avós, ela parecia com alguém que conhece. Ela disse não, que só sabia que estava lá para nos ajudar. Janet não vira ninguém na casa, mas ela certamente havia sentido uma presença. A poderosa presença salvadora de um anjo que todos concordaram estar lá para ajudá-los. Metade do milagre é aceitar o que acontece com você e com sua vida. E aceitar como sendo um milagre. Nossa próxima história tem lugar em 1800. Porém, as consequências de uma visita do que parece ser um anjo ajudante ainda podem ser sentidas em todo o mundo. Os pioneiros que se estabeleceram nos vastos e verdes vales e montanhas do coração da América o fizeram com uma mão no arado e outra elevada a Deus. A necessidade de fé numa providência repleta de bondade e de cuidados era evidente por toda parte, mas em lugar nenhum era mais evidente do que quando se tratava de ter filhos. Um médico a um dia de viagem de distância era uma raridade, uma parteira próxima era como um grande tesouro. Um nascimento complicado era sempre uma questão de vida ou morte. E para este jovem casal, sozinho na região erma da fronteira, as complicações eram sérias. Se aproximava a hora em que ou seu filho nasceria, ou tanto mãe quanto filho poderiam morrer. Eu sei. Só espero. Thomas, um pobre, mas honesto carpinteiro, e sua mulher Nancy tinham trabalhado muito e se prepararam para a chegada de seu primeiro filho. Este era o momento pelo qual sempre esperaram. E agora, embora ele tentasse esconder, Thomas temia o pior. Não somente poderiam perder a criança, como também ele poderia perder a sua preciosa Nancy. Ele não está. O médico viajou. Houve um grande acidente perto de Lexington e ele só volta daqui a 2 ou 3 dias. Você encontrou a parteira, Jeb? Não, senhor. Ela está no leste visitando parentes. O que nós vamos fazer agora? Não há ninguém por perto para ajudar. Vai dar tudo certo. Fez o que podia. Pode ir para casa. Eu cuido de tudo aqui. O médico não poderá ver Nancy. E a parteira não foi encontrada. Eu acho que teremos que enfrentar isso sozinhos. Nós já fizemos isso antes. Vamos nos dar bem. Dará certo. Para nós 3. Thomas. Que é? Me prometa uma coisa. É claro. Prometa que vai salvar nosso filho.
Não importa o que aconteça comigo. Nancy, não fale assim. Você não vai morrer. Tem que seguir em frente, Thomas. Você e nosso filho. Haja o que houver. Prometa, Thomas. Prometa. Eu prometo apenas que você não vai morrer. Nós trabalhamos muito. Nós passamos por muita coisa juntos para que nos separemos agora. Eu te amo, Thomas. Nunca esqueça disso. Nosso filho precisará de nós dois. Não será de outra forma, Nancy. Pois não? Olá, meu nome é Sarah. Sarah Parsons. Eu sou parteira. E parece que eu cheguei bem na hora. Chegou. Thomas conhecia todo mundo dos arredores, mas nunca havia ouvido falar de Sarah Parsons. E mesmo assim, a misteriosa mulher sabia exatamente o que tinha que ser feito. Algo nos modos de Sarah os colocou instantaneamente à vontade. Apesar de ser uma total desconhecida, Nancy não teve dificuldades em se colocar inteiramente nas mãos de Sarah. Eu posso ajudar em alguma coisa? É carpinteiro? Sim. Você deveria fazer um berço. Um berço? É, vou fazer. O trabalho de parto de Nancy foi difícil, durando praticamente toda a noite. Porém, o trabalho árduo da mãe e da parteira deu bom resultado, com o nascimento de um saudável bebê de 4,5 kg. Sarah Parsons havia feito um milagre. A vida de Nancy fora salva e um novo bebê chegara ao mundo. Mas como Thomas descobriria em breve, aquilo era apenas o começo. Sarah, por favor, deixe-nos pagar por seus serviços. Eu não preciso de dinheiro. Mas tem uma coisa que poderia fazer por mim. O que posso fazer? Faça com que o menino se chame Abraão. Abraão? Uhum. Abraão. Thomas não ia deixar aquela misteriosa mulher simplesmente ir embora sozinha. Ele tinha resolvido que pelo menos devia acompanhá-la até de volta à cidade. Mas nos poucos segundos que Thomas levou para chegar à estrada, Sarah Parsons havia desaparecido, sem deixar vestígio. Thomas e Nancy e seu neném descansaram tranquilamente naquela noite. Eles não sabiam que os acontecimentos daquele dia iriam modificar o mundo. Thomas e Nancy não perderam as esperanças quando tudo parecia estar perdido e trouxeram ao mundo um dos maiores homens que a nação americana já conheceu. Eles lhe deram o nome de Abraham, como a visitante misteriosa havia pedido. Crescendo na fronteira, o menino ficou sendo conhecido como Abe Honesto.
Apesar das dificuldades, ele se tornou advogado. E em 1847, o filho de Nancy Lincoln, Abraham, foi eleito para o Congresso. 13 anos depois, em 1860, Abraham Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos. Ninguém ouvira falar em Sarah Parsons. Nem ela jamais foi vista novamente. Parece que um dos anjos ajudantes de Deus esteve lá não apenas para salvar o bebezinho, mas também para salvar uma nação angustiada. Dizem que toda a vida é um milagre, mas o nascimento de Abraham Lincoln parece ter sido ajudado por alguém mais do que uma simples parteira. São anjos ajudantes, porque têm o poder de ajudar as pessoas, de maneira maravilhosa e geralmente inesperada. Um anjo pode ser enviado para salvar alguém por causa dos planos que Deus tem para aquela pessoa. Ao longo da história, soubemos de pessoas que escaparam de perigos. Isso só pode ser explicado pelo trabalho de um anjo. E às vezes, os que foram salvos chegaram a realizar grandes feitos. Não temos ideia de quantas vezes Deus envia seus anjos para nos ajudar, quando realmente precisamos deles. Acabamos de assistir 3 histórias que parecem demonstrar algumas das formas milagrosas através das quais Deus ajuda e protege as pessoas. Será que seus anjos ajudantes sempre estarão presentes? Para ajudar. Nós podemos ter certeza de que estarão.